Acho que vem. Tem gente nessa cadeira, tem. Mamãe. Ele fez Ficou muito longe.
Eu não acredito que foi você que fez aquela saia. Me deu de presente para fazer a sua, porque não aquela bonita, colorida, depois da festa. Oi, amor, peraí, deixa eu falar com o povo aqui que eu vou. Diga aí. Dá um abraço pra você. A presidenta da República. O cara tem doido atrás. Eu já jantei, já vim pra cá. Eu já tá de novo. Quando chegar em casa, eu vou. Maria, boa noite! Ei, é pizza, cadê? Viu, Maricé? Tem que ficar. Eita, vamos. Você sabe. Estou já no amigo, eu já sei. Fazer de caminhão. Na minha podcast. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui para a Santa Missa na Casa Dona Zefa, no nosso setor São Sebastião. Lembrando que depois da missa, vou logo dar os avisos. Vamos ter uma pequena quermesse e também bingo, viu? Na quermesse nós vamos ter creme de galinha, canapé, torta salgada, tapioca com coco, lasanha, brigadeiro e bolo de chocolate. E veio refrigerante, viu? Um copinho. E os sorteios, nós temos 5 brindes. Temos um galo, uma caixa de chocolate com vinho, uma vasilha da Tapaué, um kit da Naturus e um filé parmegiano lá do Boca Cheia. Ação de graças pela saúde de José de Anchieta, pela saúde de Maria da Guia de Medeiros, pela saúde de Maura Alice, pela recuperação de Pedro Crispim de Almeida, pela saúde de José Tomás de Aquino. Aniversariantes: Francisco das Chagas, meio quilo, Marlúcia Rodrigues dos Santos. Falecidos: Francisca Paulina do Nascimento,
Manuel Raimundo de Macedo, Maria da Paz Neves, Expedita Soares de Almeida, Geraldo Souza, Inácio Batista e seus mortos, Rosália das Neves, Geraldo Silva, Teobaldo Lopes Galvão, João Pedro da Silva e familiares falecidos, Maria Júlia da Silva e familiares falecidos, Manuel Batista de Araújo, Inácio Batista de Araújo, Manuel Garcia de Araújo, Maria Garcia de Araújo, Maria Neuza de Araújo, Damião Garcia de Araújo, Helena Iraci de Medeiros, José Fernandes de Brito, Maria José de Azevedo, pelas almas do purgatório, Pedro Miguel Guedes, Maria José de Brito, Manuel Antônio de Maria, Antônio Salustiano, Marinês Medeiros, José Bernardo, Francisca Bernardo, Antônio Bernardo, José Estevão, Maria do Socorro de Brito, Manuel Luiz da Silva, Cristiano, Dioclésio, Epitácio Alves de Oliveira, Manuel Francisco dos Santos, Ana Isaura dos Santos, João Batista dos Santos. Então, com muita alegria, fiquemos todos de pé para o nosso canto de entrada. Hoje, 1º de setembro, estamos iniciando o mês da Sagrada Escritura, o mês da Bíblia. Então, com alegria, cantemos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor e um Deus irmãos. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profeta para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor e um Deus irmãos. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comuna de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que se reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a amar o que o Senhor nos ordena. O Senhor nos convida a viver a sua palavra, colocá-la em prática, transformá-la em vida. E nem sempre nós o fazemos. Ou porque nós colocamos em primeiro lugar as nossas vontades, os nossos quereres, ou porque a gente não quer muito bem ao nosso Deus. Por isso nós vamos agora pedir perdão pelos nossos pecados, cantando o ato penitencial, confiando na misericórdia e no amor de Deus, que nos acolhe, que nos ama do jeito que nós somos, mas que nós precisamos deixar que Ele trabalhe em nós para que Ele nos transforme do jeito que Ele quer. Senhor, que vieste salvar
corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, quem intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora acolher a palavra de Deus que será proclamada. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos do Senhor Jesus. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém, nessa matéria, prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo. Como já vos dissemos e comprovamos, Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar o homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó Justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem.
tem como será ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, o Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta, e das mãos dos pecadores os liberta. Ó justos, uma luz que se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Oi, Sama. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, para aclamarmos com alegria o Santo Evangelho. Vim para escutar tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens
e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos iniciando o mês de setembro, é o mês dedicado à Bíblia Sagrada. E para nós, cristãos, na nossa vertente católica, é um livro de suma importância. Nem sempre a gente dá a devida importância à Bíblia. E neste mês, nós olhamos para a Bíblia e queremos enxergá-la como o livro que contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um dos 3 elementos que formam o que nós chamamos depositum fidei, ou depósito da fé. A nossa fé, ela tem, nós diríamos assim, 3 elementos constitutivos. Um deles é a palavra de Deus. Mas é importante lembrar quais são os 3 elementos e porque a Bíblia é apenas, ou a palavra de Deus é apenas um dos elementos. Qual é o primeiro? O primeiro é a tradição. Aquilo que está escrito no livro sagrado, que nós dizemos é o livro que contém a palavra de Deus, primeiro foi vivido, foi experimentado. O que se conta ali é a história de um povo que se permitiu a fazer uma experiência com Deus. A palavra de Deus mostra como Deus criou todas as coisas a partir dele, como que depois ele quis se aproximar dos homens e como que ele quis escrever uma história da salvação, uma história de salvação para uma humanidade rebelde, uma humanidade que insiste em pecar. Então a tradição é isso, é esta experiência, da humanidade com Deus e como a humanidade foi aos poucos descobrindo como se relacionar com esse Deus e descobrindo como Deus ama a humanidade, a tal ponto de causar admiração. E é o homem, Senhor, para vós, porque tanto assim que importas com ele, pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. E para que isso não se perdesse, essa tradição, essa caminhada de um povo, esta experiência mais próxima de um povo com Deus, é uma experiência nem sempre amigável, mas muitas vezes até conflituosa, por causa da rebeldia do ser humano. Então o Senhor inspirou homens, pessoas da humanidade. E aí são pessoas identificadas, outras anônimas, outras que são uma comunidade que faz uma experiência e coloca um livro pelo escrito, para que esta palavra não se perdesse e ela permanecesse. Então, o segundo elemento do depósito da fé é a palavra de Deus. O primeiro é a tradição, o segundo é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem depois da tradição. E como intérprete da tradição e da palavra de Deus, então nós temos o magistério. Então são esses 3 elementos: o magistério, o Papa, com os bispos, os teólogos, que olham os textos sagrados, olham a história e procuram interpretar aquilo que Deus quis falar pela tradição e pela
e pela palavra de Deus. Então, por que é importante a gente lembrar dessas coisas? Porque são 3 elementos indispensáveis. Algumas pessoas hoje crescem muito, né, o número das pessoas nesse mundo globalizado, que por algumas divergências acabam, por exemplo, se colocando, né, contra o magistério ou contra a palavra de Deus e dizem assim: eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Ou seja, se afasta do depósito da fé. Se afasta do depósito da fé. Ou seja, nem respeita a tradição, nem respeita a palavra de Deus e nem respeita a interpretação autêntica da palavra de Deus, que é o magistério. Ou seja, vive a sua própria experiência, pode ser uma experiência agnóstica, pode ser uma experiência pagã, pode ser uma experiência um pouco confusa com o nosso Deus, distante do nosso Deus. E aí, a palavra de Deus, a tradição e o magistério são importantes, porque eles nos ajudam a entender a Sagrada Escritura, né? Nos ajuda a interpretar os sinais de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, é lâmpada luzente em meu caminhar. E Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que diz a palavra de Deus hoje? Nós estamos ouvindo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nesta carta aos Tessalonicenses, ontem nós ouvimos o apóstolo se alegrar e acalmar o seu coração por causa da fé da comunidade. E hoje ele está exortando, porque se existe fé, a fé precisa também ser aprofundada. Porque se nós não aprofundarmos, se nós não dermos cada vez mais passos na direção, né, de Deus e de suas promessas, nós poderemos perder o sentido da fé. Nós podemos perder o sentido da nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Então, São Paulo diz que é preciso aprofundar a fé, né? Vós aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, como deveis colocar a fé em prática para agradar a Deus, e já está dizendo assim: fazei progressos ainda maiores. Ou seja, nós não podemos relaxar nunca. Não podemos relaxar nunca. Senão podemos cair no risco daquelas jovens imprudentes ou imprevidentes, né? Elas foram empurrando as coisas com a barriga, e quando chegou o momento de entrar para celebrar a festa, a porta já estava fechada. E depois não se abriu mais para elas. Então São Paulo está dizendo: fazei progressos ainda maiores. E aí, a palavra de Deus está nos chamando. Terminamos o mês vocacional, que é o mês de agosto, entramos no mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, a palavra de Deus. Então, São Paulo está dizendo: a nossa vocação mais primordial. Primeiro Deus nos dá a vida, e depois Ele nos chama a uma experiência com Ele. Essa experiência com Deus chama-se santidade. Santidade é, sobretudo, a gente procurar agir na nossa caminhada conforme a vontade de Deus. Não é necessariamente entortar o pescoço e fazer cara de triste. Não. É na nossa caminhada, celebrando a vida, celebrando as amizades, né, caminhando juntos, procurando superar as divisões, que nós somos chamados a ser santos. É na nossa caminhada. João Paulo II dizia, né, que nós não precisamos nos transportar para outro mundo para a gente enxergar a santidade. Veja a santidade nas pessoas que vestem calça jeans e que tomam Coca-Cola, ou seja, no meio do povo. No meio do povo. Né? Acredito que muita gente aqui
tem essa vocação, vive, procura viver essa experiência, né? Aí ele diz, assim como ele diz que a nossa vocação é para a santidade, ele diz, o que impede de viver a santidade? A impureza, está vendo ali? Né? Tratar as pessoas com injustiça, injustamente, né? Viver como se Deus não existisse, viver como pagão, prejudicar os outros. Como é que nós prejudicamos os outros? Falando mal, inventando mentira contra as pessoas, fazendo julgamentos precipitados. É um jeito da gente prejudicar os outros. Enganando. Está vendo aí? Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, desprezar os preceitos do amor, da sensibilidade para com os outros, a palavra que está muito na voga hoje, muito na moda, da empatia, da solidariedade, da compaixão, desprezar isso, né? Desprezar isso é desprezar, né, o próprio Deus e o seu Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus que nós recebemos no nosso batismo, ele deve nos impelir, nós devemos deixar espaço na nossa vida para que ele nos leve a praticar o bem, a justiça, para que nós sejamos santos. Não precisamos de muita coisa para ser santos. A gente precisa lutar contra o espírito do mal e não ceder às tentações do mal. Pronto. Para isso é necessário ser sempre vigilante, como diz o Evangelho de hoje, Jesus falando daquelas 10 jovens. 10 eram vigilantes, eram previdentes, vigilantes, eram pessoas que estavam sempre atentas e não deixavam de jeito nenhum o pecado estar junto delas. E 10 empurravam com a barriga, eram relaxadas, se deram mal. Oxalá que nós hoje aqui reunidos e que a nossa comunidade de Cruzeta sejamos como as jovens previdentes, né, que estão sempre de antenas ligadas para que a qualquer perigo do mal se acercando de nós possamos logo cortá-lo pela raiz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé vamos apresentar ao Senhor as nossas preces. E vamos dizer nesta noite, depois de cada prece, assim: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Todos. Mostrai, Senhor, vosso amor. Pela Igreja, para que, guiada pelo Espírito de santidade e justiça, persevere na missão de promover o amor de Deus na vida das pessoas, por intermédio do anúncio e da vivência do Evangelho, rezemos. Senhor, vosso amor. Pelos pobres e oprimidos, para que a consolação de Cristo, o empenho dos governantes e o apoio da sociedade os ajudem a viver a verdadeira alegria do corpo e da alma, rezemos. Pelos que dedicam a vida ao serviço dos irmãos e irmãs, em vista da plena realização do reino, para que mantenham firme a fé e a esperança no Senhor, rezemos. Pela obra da criação de Deus, para que conte com o cuidado e a previdência da humanidade, na sua preservação e na adoção de um modelo de desenvolvimento ecologicamente sustentável, rezemos. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. Queremos fazer uma prece pelo nosso apostolado da oração, que, como apostolado, são incumbidos da tarefa de rezar, de dar testemunho da fé, de proteger a igreja com a sua oração neste combate constante contra o Espírito Mal. Cada membro do apostolado da oração, os que estão na nossa caminhada e aqueles que já partiram para a eternidade, sejamos reflexo do amor de Deus uns para os outros, rezemos ao Senhor.
Demonstrai, Senhor, vosso amor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos apresentar as nossas oferendas, o pão e o vinho, também os nossos dons. Colocar diante de Deus, pedindo que Ele nos acolhe e nos aceite e trabalhe em nós, para que nós sejamos cada vez mais santos em nossa vida. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil nos bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nós sempre e toda a santa igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa igreja a paz e a unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e de seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana
nuvens alturas. Hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Meus irmãos, no final dessa doxologia, louvando e bendizendo a Deus, cantemos bem forte o amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
nosso Deus, que nos ama e nos acolhe e sustenta a nossa caminhada, vamos cantar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia Nos dai-nos e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder agora para Senhor sempre. Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, e piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, de piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, Mas dizendo só palavra e serei salvo. Não, pode deixar. Não, eu vou. Como já está para terminar a missa, eu não vou ficar em pé. As roupas
você, no 24. Obrigado. Tá trabalhando com Rais Nova. É. Cheguei Aí quase. como vai ficar? Cheguei quase agora. Como vai ficar? Vai ficar o quê? Trabalhando aqui lá. Não, aí eu tenho que escolher um canto. Ou lá ou aqui, sabe? Ah, Mas entendi. assim, em janeiro é que escolhe. Porque em janeiro, quem ficar no conselho toma posse em janeiro, sabe? A nova equipe. Aí assim, se eu for ficar aqui, aí eu tenho que pedir demissão de lá, pra vir pra cá. Eu cheguei quase agora. Faz umas músicas. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar para os nossos avisos. Então lembrar, amanhã nós teremos missa na igreja de Santo Antônio às 5 horas da tarde. Vamos começar a missa às 5 horas em ponto, porque depois eu tenho um compromisso em Jardim Seridó e o padre Estevão vai estar celebrando uma missa de tarde em Currais Novos e volta para celebrar a noite lá no Rio do Meio. Então amanhã nós teremos missa às 5 da tarde em Santo Antônio e 7 da noite no Rio do Meio. Domingo, 7 da manhã na Matriz, 10 horas lá em... Cadê ela? Está por aí? Lá em... Guarabira. Lá em Da Paz de Pedro Manhoso, às 10 horas da manhã, no sítio. É no sítio. Salgado. No sítio Salgado. Aí, qual é a dinâmica? Quem for participar, lá vai ter um almoço e tem um leilão. Se eu não me engano, ela disse que o feijão e arroz ela garante. Agora a galinha tem que tirar no leilão. E o churrasco tem que pagar. Certo? Tá certa ela.
né? Tem peixe também, é peixe também. Então é assim, o feijão e arroz está garantido, agora a mistura, cada um se vira. Quem quiser comer galinha caipira, tira no leilão, e quem quiser comer o churrasco, paga. E o churrasco tem carne e peixe, né? E depois, às 5 da tarde, teremos missa no perímetro e 7 da noite missa na matriz, né? Tem 4 missas, né? O papel que eu entreguei a Francisco, o papel, porque eu já vou anunciar semana que vem. Não, um papel que eu trouxe com as... Então, na semana que vem, na segunda-feira, a missa será na residência de Inezinha de Ambrósio Batista, Rua Nemésio Palmeira. Na terça-feira, no Conjunto Sebastião Araújo, na residência de Maria Betânia Germano, lá em setor Nossa Senhora das Graças. Quarta-feira e quinta-feira, nós não teremos missa das peregrinações, né? Nesses 2 dias, na quarta-feira é a folga do Padre Estevam, e eu irei a uma cidade do Ceará pegar as imagens de Nossa Senhora, certo? Então não dá tempo de chegar, então não teremos. Além disso, também, se eu não me engano, é o primeiro dia do desfile, né? E na quarta-feira, na quinta-feira, que é o dia 7 de setembro, é a segunda parte do desfile, vai ser ali em frente à igreja. As pessoas devem participar, porque os filhos vão desfilar, não sei o quê, então nós não teremos missa. Na sexta-feira, nós teremos missa na residência de Maria Bernardo. Na sexta-feira, na residência de Maria Bernardo, na rua Miguel Laurentino. Haverá um leilão, Maria? A mulher ficou na frente, sim, um leilão lá na casa de Maria Bernardo. E no sábado, né, dia 9, nós teremos na residência de Maria do Céu, nós teremos a Santa Missa lá, e também vai ter leilão. Grande, ela está dizendo que é grande. Então se prepare. E vai muita gente, então, já que o leilão é grande, vai muita gente. Pronto. Agora, o que mais dizer da festa? Nós já estamos aí com as camisas, gente, e parece que está saindo bem. Se eu não me engano, parece que o povo gostou também. Então procure logo, para depois você não correr o risco de ficar sem a sua. Tem de todo tamanho e tem preços variados, dependendo do número, né? Então procure lá a secretaria da paróquia. No dia... O povo está meio agitado hoje. Vamos então encerrar, né, Jofran? Porque o povo está meio agitado, aí eu vou ficar aqui falando, depois não... Então vamos lá, vamos cantar o hino de Nossa Senhora.
nós, sai olhar, Santa Mãe dos remédios, sobe nós, sai olhar, nossas almas desciam ferventes sobre a terra e a água do mar, lindos hinos de amor procuramos, a rainha do céu exaltar. Salve, ó Virgem, Mãe piedosa, estrela formosa do mar, Santa Mãe dos remédios, sobre nós, sai olhar, Santa Mãe dos remédios, sobre nós, sai olhar, nossa vida será mais tranquila, toda cheia de flores e luz, se nós formos buscar o seu abrigo, no manto da Mãe de Jesus. Salve, ó Virgem, Mãe piedosa, salve, estrela formosa do mar, Santa Mãe dos remédios, sobre nós, sai olhar, Santa Mãe dos remédios, sobre nós, sai olhar. Viva Nossa Senhora dos Remédios! Viva! Em nome de Jesus! Viva! Nossa padroeira! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Bem, quero primeiro agradecer a Padre Gil e a toda a comunidade que participou da missa, em nome da minha mãe, de Graça, de José, de André e de toda a família. Muito obrigado a todos. Obrigado também a vocês, ao setor que nos recebeu aqui nesta noite maravilhosa. Muito obrigado, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar os parabéns para Meio Quilo e agradecer também pela transmissão da Santa Missa. Diz ele que foi ontem aniversário, mas a gente canta hoje, tem problema não. Ficamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.